Pare de sofrer com pensamentos negativos. O ensinamento estoico que realmente funciona. Você não sofre tanto pelo que acontece, sofre pelo que a sua mente insiste em repetir sobre o que acontece. Um fato pode ser duro, mas é passageiro. Já o pensamento negativo sobre esse fato pode durar anos. Ele reaparece como um eco, te persegue no silêncio, rouba sua paz e transforma qualquer experiência em um peso insuportável. O inimigo não é a realidade. O inimigo é a interpretação que você mantém dela. Pense, quantas vezes você reviveu uma cena que já acabou? Quantas vezes repassou mentalmente uma humilhação, um erro, um fracasso, até sentir novamente a dor como se estivesse acontecendo agora? Esse é o veneno dos pensamentos negativos. Eles não respeitam o tempo. Eles não obedecem ao presente. Eles sequestram sua atenção e te fazem sofrer pelo que não existe mais. E a armadilha é ainda mais cruel porque a mente não se contenta em repetir o passado. Ela antecipa o futuro. Ela cria cenários de derrota, imagina falhas, multiplica preocupações. Tudo isso com uma riqueza de detalhes que te faz acreditar que já perdeu antes mesmo de tentar. É como se você estivesse sempre lutando em duas frentes, contra o que já passou e contra o que talvez nunca aconteça. O resultado é devastador. Você começa a acreditar que o sofrimento é inevitável, que não há saída, que esses pensamentos são parte de quem você é. Mas isso não é verdade. Você não é o que pensa. Você é aquele que pode escolher acreditar ou questionar os pensamentos que surgem. Só que ninguém nunca te ensinou a questionar. Você apenas aprendeu a obedecer. O estoicismo entra nesse ponto como um antídoto. Ele não promete apagar os pensamentos. Promete algo muito maior, ensinar você a dominar a forma como reage a eles. Porque se não pode impedir que a mente produza ideias, você pode impedir que elas te governem. E esse é o primeiro passo para transformar sofrimento em clareza. Marco Aurélio dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Epicteto reforçava que não é o que acontece que machuca, mas a história que você conta a si mesmo sobre o que aconteceu. Esses homens enfrentaram guerras, escravidão, morte. Ainda assim, entendiam que a maior batalha era interna, contra os próprios pensamentos. Você pode achar que isso é distante, que não se aplica a você. Mas observe, todo sofrimento que você carrega hoje vem de uma narrativa interna, uma voz que não se cala, uma lembrança que não solta, uma previsão que te condena antes do tempo. Se você aprender a lidar com essa voz, a questionar essa narrativa, a filtrar o que é fato do que é invenção, então terá dado o passo que a maioria nunca dá. E é isso que esse vídeo vai te mostrar. Como parar de sofrer com pensamentos negativos, não por meio de frases motivacionais, mas com filosofia aplicada, raciocínio lógico e disciplina mental. O sofrimento não vai sumir sozinho, mas você vai aprender a enfrentá-lo com a única arma que realmente funciona, a razão guiada pela prática estoica. No próximo capítulo, você vai entender como a sua mente cria realidades falsas que você aceita como se fossem verdades absolutas. E enquanto não enxergar isso, continuará sendo prisioneiro de algo que nunca foi real. Como sua mente cria realidades falsas que você aceita como verdade. A mente é engenhosa. Ela não precisa de provas para criar uma história. Basta uma lembrança distorcida, uma sensação mal interpretada ou uma hipótese repetida muitas vezes e de repente aquilo parece verdade. O pensamento negativo se instala não porque é real, mas porque foi aceito como real. Você já percebeu como um único comentário pode se transformar em uma crença inteira? Alguém te critica em um detalhe e sua mente transforma isso em um veredito. Eu nunca serei bom o suficiente. Você falha em uma tarefa e a mente grava. Eu sou um fracasso. Um relacionamento termina e a conclusão imediata é: ninguém nunca vai me amar.
Nenhuma dessas frases descreve a realidade. Todas são construções. E ainda assim, elas passam a comandar seus sentimentos, suas escolhas e sua identidade. René Descartes dizia que não devemos aceitar como verdadeiro nada que não seja claro e distinto. Mas a mente negativa ignora essa regra. Ela te convence a acreditar em ideias nebulosas, carregadas de emoção, mas sem fundamento lógico. O que você sente passa a ter mais peso do que o que você sabe. E nesse desequilíbrio nasce a prisão. Essas falsas realidades se tornam grades invisíveis. Você começa a agir como quem já está condenado. Evita desafios porque não vai dar certo. Desiste de projetos porque vai falhar de novo. Nem tenta conversar porque não vai ser ouvido. E quanto mais você reforça esses pensamentos, mais eles se tornam familiares. E aquilo que é familiar, mesmo quando destrutivo, passa a ser visto como natural. É por isso que muitos vivem presos em sofrimentos que nunca aconteceram de verdade. Porque sofrem não pelos fatos, mas pelas interpretações. Não pelo que o mundo é, mas pelo que a mente insiste em dizer que ele é. Enquanto você não perceber essa diferença, vai continuar alimentando monstros que só existem dentro de você. O estoicismo traz clareza nesse ponto. Ele ensina a separar os eventos em si das opiniões que você cria sobre eles. O fato é uma coisa, o julgamento é outra. Se alguém te critica, esse é o fato. Mas eu sou incapaz, é apenas um julgamento. Se algo dá errado, esse é o fato. Mas nunca nada dá certo comigo, é apenas um julgamento. Quando você começa a separar um do outro, o peso do pensamento negativo começa a enfraquecer. Só que antes de aprender a neutralizar essas crenças falsas, você precisa enxergar onde está aprisionado. E esse é o próximo passo. Entender como você se torna refém das próprias narrativas internas, repetindo histórias de dor até acreditar que elas são quem você é. A prisão invisível. Quando você se torna refém das próprias narrativas. Você acredita que está pensando livremente, mas muitas vezes está apenas repetindo histórias que construiu sobre si mesmo. Histórias que nasceram de momentos isolados, mas que ganharam força com a repetição. E quanto mais você repete, mais reais parecem. Até que deixam de ser apenas pensamentos e passam a ser a lente através da qual você enxerga o mundo. Essa é a prisão invisível. Você não está acorrentado a fatos, mas a narrativas internas. Não é a realidade que te segura. É a versão da realidade que você alimenta. E como toda prisão mental, ela não precisa de muros altos. Precisa apenas de uma mente convencida de que não existe saída. Você talvez se lembre de uma falha e tenha repetido tantas vezes "eu não consigo", que isso virou parte da sua identidade. Ou talvez tenha vivido uma rejeição e transformado isso em "eu não mereço ser amado". Esses pensamentos se tornam frases automáticas, respostas prontas, quase mantras. E o mais perigoso é que você os defende como se fossem verdades inquestionáveis. O sofrimento cresce justamente aí. Não porque a dor inicial foi grande, mas porque a narrativa se repete sem controle. Cada repetição reforça a memória. Cada lembrança traz de volta a emoção. E cada emoção revalida a história. É um ciclo que se retroalimenta. O pensamento negativo te prende, e você, acreditando que é realidade, se comporta como prisioneiro. Epicteto dizia que os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre elas. O problema é que você esquece que essas opiniões são construções. Esquece que a mente é capaz de mentir para você de maneira convincente. E quando esquece disso, começa a viver como se fosse personagem de uma narrativa que não escreveu conscientemente.
René Descartes nos lembrava da necessidade de duvidar, de questionar a base do que acreditamos. Esse é o golpe que quebra a prisão invisível. Perceber que sua mente não é uma autoridade absoluta, que ela não precisa estar certa só porque falou com convicção, que cada pensamento pode e deve ser investigado. Mas antes de investigar, é preciso entender por que você reage tão rápido, tão automaticamente a essas histórias internas. A mente cria as narrativas, mas é o impulso que te faz obedecê-las sem filtro. E é sobre a natureza desse impulso, esse comando que antecede a razão, que vamos falar no próximo capítulo. A anatomia do impulso. Por que você age antes de pensar? O pensamento negativo não precisa de permissão. Ele aparece e antes mesmo que você perceba, já moldou sua reação. A raiva explode em palavras que você não queria dizer. O medo paralisa antes de você avaliar se havia perigo real. A ansiedade projeta 1000 cenários catastróficos antes que a lógica tenha tempo de organizar os fatos. É assim que você se torna refém. Porque o impulso é mais rápido que a razão. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, pequeno, quase imperceptível, mas decisivo. É nesse espaço que mora a liberdade. Só que quando você não o reconhece, o impulso domina. Ele sequestra a ação. E você, acreditando estar no controle, apenas obedece a um reflexo emocional. Esse é o ponto central do sofrimento com pensamentos negativos. Eles não se limitam a aparecer, eles te arrastam a reagir. A mente pensa, vai dar errado. O corpo responde, acelera o coração, trava a respiração, gera tensão. Você já está em estado de alerta, mesmo sem motivo real. E a reação cria a confirmação. Se sentir tudo isso, deve ser verdade. É assim que o ciclo se fortalece. O estoicismo ensina a esticar esse espaço, a perceber o impulso e escolher não obedecer. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que a mente tem o poder de recusar imagens, recusar julgamentos, recusar paixões. Isso não significa não sentir, significa não se entregar de imediato, reconhecer a emoção, mas segurar as rédeas. René Descartes também apontava para a importância da dúvida. Questionar não apenas o mundo exterior, mas o movimento interno. Será que esse pensamento é claro, é distinto, é verdadeiro? Ao duvidar, você ganha tempo. E o tempo é tudo o que o impulso não suporta. Ele vive da pressa, morre na pausa. A anatomia do impulso revela que você não sofre porque o pensamento negativo surgiu, mas porque o seguiu sem reflexão. Porque não colocou barreiras entre a emoção e a ação. Porque não ocupou o espaço que poderia ser seu. No próximo capítulo, você vai descobrir como a mente muitas vezes veste a emoção com aparência de lógica e como isso te engana de forma ainda mais sofisticada. É o vício de acreditar que está pensando racionalmente, quando na verdade está apenas justificando o que já sentiu. A filosofia cartesiana aplicada. Duvidar é o início da liberdade. Você acredita que pensa de forma lógica, mas quase sempre está apenas justificando emoções. A mente cria um medo e, em seguida, fabrica argumentos para validar esse medo. Você chama de racionalidade o que, na verdade, é apenas emoção disfarçada. E enquanto acreditar nesse disfarce, continuará sendo conduzido sem perceber. René Descartes sabia que a mente é capaz de enganar com uma precisão assustadora. Por isso, construiu sua filosofia sobre a dúvida. Não aceitar nada como verdade enquanto não fosse claro e distinto. Essa regra simples é um golpe direto nos pensamentos negativos, porque a maior parte deles não é clara, é nebulosa, não é distinta, é confusa, não é fundamentada, é apenas uma emoção pedindo palco. Quando você começa a duvidar, a dinâmica muda. Surge um pensamento: eu não vou conseguir. Ao invés de aceitar, você pergunta: isso é um fato ou uma suposição? Surge outro:
Ninguém se importa comigo. Você investiga. O que exatamente prova isso? Esse ato de questionar não é insegurança, é disciplina racional. É a primeira fissura no poder do pensamento negativo. O estoicismo reforça essa mesma prática, mas com outra linguagem. Os estoicos chamavam de disciplina do assentimento. A habilidade de não dar consentimento imediato ao que a mente apresenta. O pensamento surge, mas você decide se o aceita ou não. O impulso quer te arrastar, mas você segura o comando. Esse simples exercício já reduz a força do negativo, porque mostra que ele não é um tirano absoluto. É apenas uma sugestão da mente. O problema é que você vive acreditando que todo pensamento merece crédito. E enquanto acreditar nisso, continuará alimentando sofrimentos que nunca existiram de fato. A dúvida cartesiana, unida à disciplina estoica, devolve a você a posição de juiz, não de refém. Você passa a interrogar seus próprios pensamentos, como quem interroga testemunhas em um tribunal. Alguns são inocentes, outros claramente mentirosos. Essa prática abre o caminho para a próxima virada, separar o que é fato do que é julgamento. Porque só quando você entender essa diferença, vai perceber que a maior parte do sofrimento não vem da vida, mas da lente com que você a interpreta. O olhar estoico. Separar o que é fato do que é julgamento. A vida acontece em silêncio. Um evento surge, neutro, cru, sem significado. Mas a mente não suporta o vazio, ela corre para interpretar. E é nessa interpretação que nasce o sofrimento. O fato é simples. O julgamento não. O fato diz, choveu. O julgamento diz, o dia foi arruinado. O fato diz, a pessoa não respondeu. O julgamento diz, ela não se importa comigo. A diferença é gigantesca, mas você se acostumou a confundir os dois. Os estoicos eram mestres em separar o que é externo do que é interno. O que acontece do lado de fora não depende de você. O que você pensa sobre isso, sim. E quando você não faz essa distinção, entrega à vida um poder que nunca deveria ter. O de decidir como você se sente. A realidade não tem esse poder. É você quem entrega. É aqui que a autossabotagem mental se fortalece. Você trata julgamentos como fatos e, a partir daí, constrói cadeias de raciocínio que parecem sólidas, mas são apenas castelos de areia. Um exemplo simples. O fato é que você errou. O julgamento é que você é incapaz. E enquanto o erro pode ser corrigido, o rótulo de incapacidade se transforma em prisão. Descartes falava em clareza e distinção como critérios da verdade. O estoicismo traduz isso em prática diária. Separe sempre o acontecimento da opinião. Se o pensamento é carregado de emoção, já não é fato, é julgamento. E se é julgamento, pode ser revisto, questionado, descartado. Quando você começa a fazer essa separação, algo poderoso acontece. Os pensamentos negativos perdem peso. Eles deixam de ser sentenças absolutas e passam a ser apenas versões da sua mente. Versões que você pode aceitar ou rejeitar. É nesse ponto que o sofrimento começa a ceder, não porque a vida mudou, mas porque você parou de amplificar o que já era pesado. Mas existe ainda uma armadilha mais profunda. Mesmo sabendo que os fatos são neutros, você insiste em revisitar dores passadas e carregá-las como se fossem eternas. Você revive memórias como se estivessem acontecendo de novo. E é assim que o sofrimento se repete sem fim. Esse é o ciclo da ruminação. E é sobre ele que falaremos no próximo capítulo. O ciclo da ruminação. Por que você repete dores que já deveria ter superado? Você já percebeu como certas lembranças voltam à sua mente com a mesma força do dia em que aconteceram? Um erro, uma humilhação, uma rejeição. Mesmo depois de anos, elas surgem como se fossem atuais. A cena se repete, as emoções retornam, o sofrimento renasce. Esse é o ciclo da ruminação.
a mente transformando o passado em presente indefinidamente. O problema não está no fato em si, mas no hábito de revisitar. Cada vez que você pensa de novo, fortalece a memória. E cada repetição grava ainda mais fundo a sensação de dor. É como se a mente fosse um músculo e a ruminação fosse o treino. Quanto mais você repete, mais forte se torna o hábito de sofrer. O pior é que a ruminação dá a ilusão de controle. Parece que pensar de novo vai trazer respostas, soluções, fechamento, mas na prática só aumenta a ferida. É como cutucar uma cicatriz esperando que ela desapareça. O pensamento negativo, quando repetido, não se resolve. Ele se multiplica. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que criamos sobre elas. A ruminação é a repetição dessa opinião. É o eco daquilo que já passou, mas que você insiste em manter vivo. A dor não continua, porque o fato continua. Ela continua porque você a alimenta diariamente com a atenção que dá. René Descartes nos lembraria de duvidar até da própria memória. Porque a memória não é fiel. Ela reconstrói, distorce, colore com emoções atuais. Muitas vezes, você não sofre pelo que aconteceu, mas pela versão que sua mente refez ao longo dos anos. Uma versão piorada, exagerada, mais cruel do que a realidade. Enquanto você não interromper o ciclo, o passado continuará colonizando o presente, e o sofrimento não terá fim. O estoicismo oferece uma saída, não lutar contra a lembrança, mas mudar a postura diante dela. É a prática da indiferença racional. Um exercício mental de olhar para a dor e recusar dar a ela o mesmo valor de antes. No próximo capítulo, você vai conhecer esse ensinamento esquecido, uma forma estoica de esvaziar a força dos pensamentos negativos até que percam a capacidade de comandar sua vida. O ensinamento esquecido, a prática da indiferença racional. O ser humano se acostumou a reagir emocionalmente a tudo. Se algo parece ruim, imediatamente sente dor. Se algo parece ameaçador, sente medo. Se algo parece injusto, sente raiva. Mas nem tudo merece esse espaço dentro de você. A filosofia estoica resgatava um princípio que muitos esqueceram: a indiferença racional. Não indiferença por frieza, mas por sabedoria. A indiferença racional é o exercício de olhar para um pensamento negativo e tratá-lo como um visitante indesejado. Você vê, reconhece, mas não lhe dá atenção. O pensamento diz: você vai falhar de novo. E você responde internamente: isso é apenas uma opinião, não um fato. O pensamento insiste: ninguém se importa com você. Você devolve: não há prova clara disso, logo não merece crédito. A cada resposta racional, a emoção perde força. Esse treino exige disciplina. No começo, a mente continua reagindo, mas com repetição, você a condiciona a não se curvar diante de qualquer ideia. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: as coisas externas não têm poder sobre a alma, a menos que a alma dê esse poder. Essa frase é a essência da indiferença racional. Não é o pensamento que causa dor, é a importância que você decide dar a ele. Descartes dizia que a clareza e a distinção são critérios da verdade. Um pensamento negativo é sempre turvo, carregado de julgamentos e medo. Colocá-lo sob o crivo da razão é como expô-lo à luz. E quando a luz chega, o engano se dissolve. Essa prática não elimina o pensamento de imediato, mas esvazia sua autoridade. Ele deixa de ser comando e passa a ser apenas ruído. A indiferença racional não é passividade, é um ato de força. É recusar o drama e escolher a clareza. É resistir ao impulso emocional com lógica. É dizer à mente: você pode falar, mas não vai me governar. Esse é o ponto em que você para de ser vítima dos pensamentos e começa a se tornar juiz deles.
Mas não basta apenas neutralizar, é preciso substituir. Se você não plantar algo novo, o terreno continua vulnerável. O próximo capítulo vai mostrar como usar a substituição consciente para trocar padrões fracos por ideias que fortalecem, sem espaço para o negativo voltar a dominar. O treino da substituição. Plantar pensamentos fortes onde havia fraqueza. Neutralizar um pensamento negativo é apenas o primeiro passo. Se você apenas o afasta, o espaço vazio que sobra pode ser ocupado por outro pensamento destrutivo. A mente não suporta o vácuo, ela precisa de direção. É por isso que o verdadeiro antídoto não está só em resistir ao negativo, mas em substituí-lo por algo mais forte, mais lúcido, mais produtivo. Imagine que sua mente é um campo. Se você não planta nada, as ervas daninhas crescem sozinhas. O mesmo acontece com os pensamentos. Se você apenas tenta não pensar, em pouco tempo o velho padrão volta. Mas quando você planta novas ideias, rega novos raciocínios, cria novas associações, a mente passa a ter menos espaço para os velhos sabotadores. O estoicismo já ensinava isso na prática. Em vez de reagir ao medo, substitua por reflexão o que realmente depende de mim nesta situação. Em vez de se afogar na ansiedade, substitua por ação. Qual o próximo passo possível agora? Em vez de alimentar ressentimento, substitua por perspectiva. Isso terá importância daqui a um ano? Cada substituição é uma troca de lente, e cada troca de lente reconstrói a forma como você interpreta a vida. Descartes também defendia a ordem no pensamento. Começar pelo simples, pelo claro, e só então avançar para o complexo. Aplicar isso significa substituir frases vagas como "eu não consigo" por afirmações claras como "eu consigo dar o próximo passo". Essa mudança não é mágica, é racional. Você não se engana com ilusões positivas. Você se treina com verdades práticas. No início, a substituição parece forçada, mas com repetição, ela se torna natural. E quanto mais natural, mais automática. Até que o antigo padrão perde espaço e o novo começa a dominar. O sofrimento não some de repente. Ele perde terreno. A cada substituição, você se torna menos refém e mais comandante. E quando você fortalece esse novo campo mental, algo poderoso acontece. Sua voz interior muda de tom. Aquela voz que antes criticava, desmotivava e punia, começa a ser reeducada. Você passa a ter dentro de si não um inimigo, mas uma autoridade. Uma voz racional capaz de comandar. É sobre essa voz que vamos falar no próximo capítulo, reconstruindo sua voz interior. A autoridade da razão sobre a emoção. Todos nós temos uma voz interior. Para alguns, ela é aliada. Para a maioria, é um carrasco. É aquela voz que critica sem parar, que aponta cada falha, que amplifica cada medo. O problema não está em ouvir essa voz. O problema é quando ela é a única autoridade dentro de você. E enquanto ela falar mais alto do que a razão, seus pensamentos negativos vão continuar comandando suas ações. Reconstruir a voz interior é um processo de reeducação. Você não precisa calar a mente, precisa treinar uma nova narrativa, uma nova autoridade. Isso não se faz com frases vazias de autoajuda, mas com lógica, disciplina e clareza. A emoção fala alto, mas a razão fala firme. E quando você fortalece essa firmeza, a mente aprende a respeitar. O estoicismo é justamente a prática de ensinar essa voz a falar diferente. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, todos os dias, para reprogramar seus pensamentos. Ele se lembrava do que podia controlar, do que era inevitável, do que merecia atenção. Esse hábito não era apenas registro, era um treino para que sua voz interior falasse como mestre, não como escravo. Descartes, ao duvidar de tudo, construiu um método que exigia clareza antes de aceitar qualquer ideia.
Aplicar isso à sua voz interior significa filtrar. Essa afirmação é clara ou confusa? É fundamentada ou só carregada de emoção? É racional ou apenas fruto de um medo mal resolvido? A cada filtro, a voz da razão se fortalece e a da emoção perde espaço. Com o tempo, sua voz interior deixa de ser inimiga. Ela se torna guia. Ela ainda aponta falhas, mas sem crueldade. Corrige sem destruir. Direciona sem paralisar. Essa é a autoridade da razão sobre a emoção. Não eliminar os sentimentos, mas colocá-los sob comando. Não silenciar a emoção, mas transformá-la em informação, não em sentença. E quando essa voz muda, sua identidade inteira muda, porque você deixa de viver como prisioneiro das ideias que enfraquecem e passa a viver como comandante das ideias que fortalecem. É o momento em que você entende na prática que os pensamentos não mandam em você, você manda neles. E essa é a decisão final que precisa ser tomada, porque no fim não há saída neutra. Ou você lidera sua mente, ou ela continuará liderando você. O próximo capítulo é o chamado que fecha tudo o que foi dito até aqui. O chamado final. Você decide se lidera a mente ou continua sendo liderado. Você não controla o que pensa, mas pode controlar o que escolhe continuar pensando. Os pensamentos negativos vão continuar surgindo, vão te testar, vão sussurrar as mesmas mentiras antigas, com novas roupagens. Mas agora você sabe, eles só têm poder se você obedecer, só causam dor se você aceitar. A mente, quando não é comandada, assume o controle. Quando você não toma decisões conscientes, ela decide por você. E como foi moldada pela repetição, pelo medo, pelo passado, ela vai te manter exatamente onde está, repetindo ciclos, dramatizando erros, ruminando dores, até que você tome uma decisão. Ou continua sendo liderado por ela, ou decide, a partir de agora, liderar. Liderar a própria mente não é fácil, é um trabalho diário, muitas vezes solitário. Mas é o único caminho para a liberdade real. Porque se você não lidera seu mundo interno, nada que acontecer fora vai te satisfazer. Você pode ter vitórias externas, mas continuará sendo sabotado por dentro. O estoicismo não é uma filosofia para decorar. É uma postura diante da vida. É a prática de separar o que merece sua atenção do que só merece seu desprezo. É a arte de resistir ao impulso, examinar o pensamento e agir com clareza. É lembrar que o sofrimento não é o inimigo. O inimigo é se curvar a ele sem questionar. René Descartes começou com uma dúvida e chegou a uma certeza. Penso, logo existo. O estoicismo complementa. Penso com clareza. Escolho com disciplina. Logo domino. Essa é a evolução que você precisa buscar. Não basta existir, é preciso comandar. Então agora, a escolha é sua. Você pode sair desse vídeo com mais uma boa reflexão, ou pode sair com uma decisão. A decisão de parar de fugir da mente e começar a liderá-la. A decisão de transformar pensamentos negativos em ferramentas de consciência. A decisão de aplicar todos os dias tudo o que ouviu aqui. Se essa decisão é real, escreva apenas uma palavra nos comentários. Comando. Porque quem comanda não negocia com a dúvida. Assume a mente, assume a vida e segue. E se você quiser seguir nesse caminho de clareza, razão e disciplina estoica aplicada à vida real, se inscreva no canal agora, ative o sino e compartilhe esse vídeo com quem precisa sair do ciclo do sofrimento e entrar na prática da consciência. Porque no fim, só há dois tipos de pessoa, as que pensam e as que deixam que os pensamentos pensem por elas.